Num quarto escuro e sem janelas, ela estava grávida de 7 meses, tremendo, faminta e à beira de um colapso por exaustão. Seu marido a trancou ali, simplesmente porque o bebê que ela carregava era uma menina, e a única coisa que ele deixou para trás era uma tigela de comida de cachorro atirada no chão. Ela rasteja em direção à porta, as mãos trêmulas, enquanto tenta pedir socorro. E no instante em que seus dedos tocam o concreto frio, seu irmão arromba a porta e congela diante de uma cena para a qual ninguém jamais estaria preparado. Esse momento se torna a faísca que incendeia toda a história. Justiça, crueldade, a verdade e uma queda tão estrondosa que toda a nação assiste. A noite pairava pesadamente sobre a propriedade dos Hale, envolvendo a rica casa suburbana em um silêncio que parecia quase intencional. Lá fora, o ar do Texas trazia o aroma de asfalto quente e cedro podado, mas dentro da casa, tudo parecia frio. Os pisos polidos do andar de cima pareciam intocados, as janelas brilhavam com sua perfeição de sempre. No entanto, sob esse brilho, jazia um segredo que nenhum convidado ou vizinho poderia ter imaginado. No subsolo, escondido atrás de um corredor estreito e uma porta trancada, o porão esperava como uma boca escura. O silêncio teria sido completo, se não fosse pelo arrastar metálico que de repente rasgou o ar. Ele ecoou nas paredes de concreto, com um gemido estridente que tornou todo o espaço ainda mais sinistro. Lucy Hale se endireitou abruptamente ao som. Sua respiração ficou presa na garganta, tremendo em suas costelas, enquanto seu corpo reagia antes que sua mente pudesse processar. Grávida de 7 meses, ela vestia um vestido de gestante azul claro, que já não tinha a suavidade de antes. Poeira agarrava-se ao tecido, deixando a cor pálida meio amarronzada. Quando ela levantou a mão, ela tremeu incontrolavelmente. Tentou usar a parede atrás de si como apoio, mas a superfície áspera arranhou levemente sua palma. Seu coração batia forte contra o peito enquanto a porta no topo da curta escada se abria. A lâmpada amarelada lá de cima piscou e um jorro de luz fraca se derramou, delineando a silhueta do homem que segurava seu destino em suas mãos. Ethan Hale desceu os degraus com lentidão deliberada. Seus ombros estavam tensos, o maxilar apertado, e sua expressão parecia esculpida em pedra polida. Ele não parecia um homem visitando sua esposa grávida. Parecia um homem inspecionando algo que possuía. Ele parou 2 degraus acima do chão de concreto e a encarou com um rosto ilegível. Em sua mão direita havia uma tigela de aço inoxidável, do tipo que as pessoas usam para animais de estimação em lavanderias e garagens. Sem falar, ele atirou a tigela para baixo. Ela bateu violentamente no concreto e deslizou até parar ao lado do pé descalço de Lucy. Comida úmida respingou dentro, carregando um cheiro forte que embrulhou seu estômago. Ela ofegou suavemente e instintivamente puxou as pernas para perto, envolvendo um braço sobre a barriga. O bebê se moveu sob seu toque, e uma dor aguda a atravessou o abdômen, como se a criança sentisse a tensão que pairava na sala. Os olhos de Ethan não se suavizaram. Em vez disso, ele falou com uma voz que a atingiu como um tapa. Ele a acusou de algo que ela não podia mudar, declarando com certeza feia que uma filha não tinha valor para ele. As palavras fizeram a respiração de Lucy falhar. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. O quarto parecia mais frio. Sua visão ficou embaçada com uma ardência de lágrimas que ela tentou desesperadamente controlar. Ela apoiou a mão livre no chão, mas o frio penetrou direto em seus ossos. O concreto havia sido implacável desde o momento em que ela foi forçada a descer ali. Parecia ainda mais áspero agora, enquanto ela tentava se afastar da tigela.
Suas costas pressionaram contra a parede e a superfície fria a mordeu através do fino algodão do vestido. O ar cheirava a poeira e metal. Ela tentou fazer sua voz funcionar. Queria dizer o nome dele, perguntar por quê, implorar. Mas tudo o que saiu foi uma expiração quebrada, frágil e pequena. Ethan se moveu rapidamente então. Ele chutou a tigela para que ela raspasse ruidosamente em direção a ela, parando a centímetros de seu joelho. O movimento repentino sacudiu todo o seu corpo. Ela encolheu e cobriu a barriga com as duas mãos, enquanto o bebê chutava novamente. Ethan a encarou como se esperasse que ela fizesse algo que ele pudesse usar como justificativa para sua crueldade. Quando ela não fez nada, quando ela simplesmente olhou de volta com os olhos arregalados, ele levantou o olhar para o teto, onde uma pequena câmera preta piscava constantemente. Sua pequena luz vermelha refletia em seu relógio. Ele não se importava que estivesse gravando. Em sua mente, nada do que ele fizesse ali jamais teria consequências. Um leve rangido soou na escada. Lucy levantou a cabeça fracamente. No degrau superior, Harper Voss estava parada com uma confiança arrogante e sem esforço que cortava a escuridão. Seus longos cabelos loiros emolduravam seu rosto de uma forma que fazia seu sorriso parecer ainda mais frio. Ela apoiou a mão no corrimão e olhou para Lucy como se estivesse vendo algo divertido. Sua presença fez o estômago de Lucy revirar ainda mais. A risada de Harper, silenciosa, mas cruel, desceu e pareceu preencher cada canto do porão. Lucy baixou o olhar novamente, tentando não deixar a humilhação engoli-la por completo. A luz de cima piscou mais uma vez, quase apagando-se, antes de retornar com um pulso fraco. Ethan estendeu a mão para o interruptor com um movimento rígido. Ele não hesitou. Não ofereceu mais palavras ou avisos. Não olhou para Lucy para ver se ela estava respirando normalmente. Ele simplesmente apagou a luz. O quarto caiu em escuridão instantânea, deixando apenas a memória de sua voz ecoando em seus ouvidos. Por um instante, a escuridão pareceu absoluta, como se o mundo tivesse sido apagado. Lucy levantou a mão instintivamente, procurando o contorno fraco de algo familiar na escuridão. Seus dedos apenas roçaram o ar frio. O peso de sua barriga a empurrou para a frente, e ela se estabilizou com uma palma trêmula no chão. Ela ainda podia sentir o cheiro da comida a centímetros de distância. Ainda podia ouvir os passos fracos de Harper se movendo no andar de cima. Acima de tudo, podia ouvir o gotejar silencioso de suas próprias lágrimas batendo no concreto, uma após a outra. Um estrondo metálico final quebrou o silêncio. Ethan fechou a pesada porta do porão com força, e a tranca de metal deslizou para o lugar com um clique violento. Era um som que carregava mais finalidade do que qualquer frase que ele pudesse ter proferido. O eco daquela porta ricocheteou nas paredes, selando a realidade de seu isolamento. Lucy encolheu-se para a frente, envolvendo os dois braços em torno de seu estômago, como se estivesse protegendo seu bebê da escuridão que o cercava. Sua respiração tremia em suspiros curtos. O chão de concreto não oferecia conforto, mas era a única superfície que lhe restava. No andar de cima, o fraco zumbido da eletricidade vibrava através das paredes. Aqui embaixo, a escuridão pairava até parecer uma coisa viva. Foi a última coisa que ela viu, a última coisa que sentiu, enquanto a noite fria a engolia por completo. A escuridão não se estabeleceu como uma ausência comum de luz. Ela pressionava Lucy Hale de todas as direções, densa e sufocante, como se todo o porão fosse uma única forma sólida, esmagando-se para dentro. Ela tentou regular a respiração, mas cada inalação saía aguda e fraca. O ar lá embaixo tinha gosto de poeira
e concreto frio. As pontas de seus dedos roçaram a parede áspera atrás dela, buscando equilíbrio. A parede estava úmida e o frio percorreu sua palma, como se o próprio edifício quisesse mantê-la presa. Seu estômago apertou novamente. O bebê se moveu suavemente sob sua pele, não de dor, mas de confusão, respondendo à tensão em seu corpo. Ela pressionou uma mão contra a barriga através de seu vestido de gestante azul claro, esperando tranquilizar a pequena vida dentro dela. Sua respiração tremeu enquanto ela sussurrava algo muito baixo para ser chamado de palavras. Ela tentou levantar a outra mão, mas ela tremeu violentamente. Um cheiro azedo começou a subir na escuridão. Levou apenas um segundo para perceber o que era. A tigela que Ethan havia atirado antes ainda estava perto de seus pés. Seu conteúdo estava começando a aquecer levemente no ar viciado do porão, liberando um cheiro pesado que embrulhava seu estômago. Ela virou a cabeça, fechando os olhos com força. O cheiro agarrou-se aos seus sentidos, desviando de suas tentativas de ignorá-lo. Ela engoliu em seco. Os músculos da garganta se apertaram. Ela considerou empurrar a tigela para mais longe com o pé, mas a ideia de tocá-la a deixou arrepiada. Em vez disso, ela se inclinou para trás, tentando inalar ar de mais acima. Mas mesmo isso parecia impossível. O porão não tinha circulação de ar, nem janela, nem ventilação que ela pudesse alcançar. Apenas escuridão e concreto. Do andar de cima, música fraca desceu, abafada, mas inconfundível. Soava brilhante e animada, do tipo que as pessoas tocavam em reuniões de fim de semana. Lucy reconheceu o ritmo. Ethan gostava daquela playlist durante os brunches, aqueles em que ele se gabava para os amigos sobre vitórias imobiliárias e próximas expansões. Ouvir aquele som alegre no meio deste pesadelo frio fez seu estômago revirar ainda mais. A risada seguiu a música. Não a risada grave de Ethan. Não, esta era aguda, de tom alto, gotejando escárnio. Harper Voss. O som atravessou as tábuas do chão e pareceu flutuar sobre Lucy como um fantasma. Lucy tentou prender a respiração, pensando que isso diminuiria a náusea ou o tontura, mas seus pulmões imploravam por ar. Ela soltou a respiração em um suspiro trêmulo e tentou se levantar. Suas palmas escorregaram levemente contra o concreto, enquanto suas pernas tremiam. Ela conseguiu levantar o corpo alguns centímetros antes que seus joelhos cedessem sem aviso. Seu peso atingiu o chão novamente, enviando um choque pela espinha. A dor se espalhou pelas suas costas, do tipo que a fazia chorar. Imediatamente, ela permaneceu no chão, com medo de tentar novamente. Um brilho fraco e intermitente apareceu muito acima dela. Ela levantou a cabeça, apertando os olhos através da escuridão. Era a câmera de segurança que Ethan havia instalado meses atrás. Um pequeno ponto vermelho pulsava ritmicamente, prova de que ainda estava gravando. Lucy encarou-a, sua mente lutando para entender se isso significava esperança ou humilhação. A câmera a observava em silêncio, documentando seu medo, suas lágrimas, seu desespero. Ethan sabia que estava ali. Ele não se importava. Ela se perguntou se ele guardaria a gravação ou a apagaria depois de terminar de machucá-la. O pensamento fez seu peito apertar novamente. Ela baixou a mão para a barriga e esfregou suavemente em pequenos círculos. O tecido de seu vestido estava frio contra a palma, e o material fino pouco fazia para proteger sua pele do concreto gelado debaixo dela. Ela sussurrou suavemente, tentando estabilizar sua voz, tentando alcançar a vida dentro dela. O bebê se moveu fracamente em resposta, como se estivesse ouvindo.
Ela respirou fundo lentamente, sentindo-se frágil, como um fio fino prestes a se romper. Seu vestido roçou o chão, e ela de repente sentiu o frio desconfortável, infiltrando-se pelo algodão. Ela se moveu ligeiramente, esperando encontrar um lugar mais quente, mas o porão era o mesmo em todos os lugares. Apenas sombras, concreto, e o eco de música distante que parecia quase alegre, comparado ao terror crescente que ela sentia. Uma lágrima escapou do canto de seu olho e escorreu por sua bochecha. Caiu direto na tigela ao lado dela. O pequeno som da gota atingindo a comida quase a fez vomitar. No andar de cima, passos cruzaram a sala de estar. Pesados no início, Ethan. A cadência era familiar, confiante, indiferente. O som passou diretamente sobre a porta do porão, parando apenas brevemente antes de continuar pelo corredor. Ele não parou para ver como ela estava. Não olhou escada abaixo, nem mesmo abriu a porta. O peso de sua indiferença pousou sobre ela mais pesado do que as paredes de concreto. Lucy tentou outra respiração. Ela falhou na garganta. Ela colocou uma mão sobre o peito e tentou novamente, mais devagar. Seus pulmões se expandiram ligeiramente, mas causaram outra pontada aguda ao longo de suas costelas. O medo que apertava seu coração tornava tudo mais difícil. Ela piscou através do borrão que se formava nas bordas de sua visão. Seus dedos frios arranharam levemente a parede atrás dela, como se de alguma forma ela pudesse usá-la para se levantar. A tentativa enviou outro pulso de dor através de suas pernas. Então ela permaneceu onde estava. Uma fina fresta de luz apareceu perto da parte inferior da porta do porão, no topo das escadas. Não ajudou muito, mas foi o suficiente para dar-lhe um contorno fraco da sala. O suficiente para deixá-la ver a forma da tigela, a sombra das escadas, o fraco reflexo de seu próprio contorno no chão. Seu rosto parecia pálido, quase fantasmagórico. A visão a fez respirar com mais dificuldade. Ela enxugou a bochecha, mas encontrou novas lágrimas, formando-se muito rápido para detê-las. Fora da casa, o vento aumentou. Ele empurrou com força contra as janelas acima dela. O som viajou para baixo através da estrutura, criando um uivo longo e baixo que a fez estremecer. O assobio agudo do ar, através de rachaduras invisíveis, fez seus ombros saltarem. Por um momento, ela sentiu como se alguém estivesse abrindo uma porta atrás dela, embora soubesse que não havia nenhuma. O porão respondeu ao vento com pequenos rangidos que lhe enviaram um arrepio gelado pelas costas. Seu coração disparou novamente, seguido por uma onda de tremores que se espalhou por seus braços. Ela fechou os olhos brevemente, tentando reunir uma força que não sentia mais. Sua respiração vacilou. Seus joelhos se aproximaram de seu peito. Ela não conseguia escapar do frio, da escuridão ou do som da vida continuando sem ela acima das tábuas do chão. Tudo o que podia fazer era se encolher, com os braços em volta da barriga, protegendo o bebê que dependia inteiramente dela. Ela não falou novamente. Não pediu ajuda. Ela permaneceu o mais imóvel possível, ouvindo a mistura de vento e música, enquanto o porão a mantinha em um aperto que parecia silencioso e implacável. A noite lá fora continuou, mas aqui embaixo o tempo parecia congelado, esperando que algo quebrasse a quietude. A luz da manhã se infiltrava pelas janelas altas da propriedade Hale, quente e brilhante, de uma forma que parecia cruelmente fora de lugar. A casa parecia tranquila por fora, mas por dentro um mundo diferente se desenrolava. No andar principal, Ethan Hale havia preparado um elaborado banquete de brunch com frutas frescas, doces e bebidas espumantes. A mesa de jantar brilhava como se nada sombrio jamais tivesse acontecido debaixo dela.
Convidados riam, batiam taças e reclinavam-se confortavelmente em seus assentos, enquanto um jazz suave flutuava no ar. Ethan se movia entre eles com um sorriso ensaiado que não revelava nenhuma pista dos eventos da noite anterior. Ele apoiou a mão levemente na parte inferior das costas de Harper Voss, conduzindo-a ao grupo de amigos reunidos perto da ilha da cozinha. Harper desempenhou seu papel perfeitamente. Inclinou a cabeça, sorriu docemente e colocou a outra mão delicadamente sobre a barriga, como se convidasse à admiração. O gesto foi sutil, mas deliberado. Quando um dos parceiros de negócios de Ethan notou, ele levantou as sobrancelhas. Ethan aproveitou o momento. "É um menino", Ethan anunciou com tranquila satisfação. O futuro da linhagem Hale. Sua voz carregava uma nota de orgulho que preencheu o quarto. Alguns convidados os parabenizaram calorosamente. Uma mulher juntou as mãos e disse como devia ser maravilhoso esperar por um filho. Harper se inclinou ligeiramente em direção a Ethan, jogando o cabelo sobre o ombro em um gesto ensaiado que fez a atenção parecer natural. Alguém mais olhou ao redor e perguntou, quase casualmente, "Onde está Lucy hoje? Pensei que ela estaria aqui." Ethan não hesitou. "Lucy está bem. Nos encontraremos mais tarde", ele disse. Seu tom era de compaixão, mas seus olhos permaneceram frios. "Ela está lidando com alguma instabilidade emocional. Você sabe como a gravidez pode ser imprevisível." Ele levantou sua taça e tomou um gole como se o assunto estivesse resolvido. Harper adicionou seu próprio comentário antes que alguém pudesse perguntar mais. "Pobre coisa", ela disse com uma preocupação que parecia genuína. "As mudanças hormonais a têm sobrecarregado. Ela tem imaginado todo tipo de coisa ultimamente." Suas palavras flutuaram no ar como fumaça, suaves, mas tóxicas. O telefone de Ethan vibrou. Ele se desculpou e se afastou alguns passos. Ainda ao alcance da audição de seus convidados, ele ligou para o obstetra que vinha cuidando de Lucy durante toda a gravidez. Sua voz permaneceu calma, quase amigável, enquanto ele explicava que Lucy precisava cancelar todas as consultas futuras. Ele mencionou que ela não estava no estado de espírito certo e precisava de descanso. Ele não deu ao médico a chance de fazer perguntas. Ele encerrou a chamada com um aceno seguro e voltou para o grupo. Harper o observou com admiração. Não havia um traço de culpa em seu rosto. Ela ajeitou a alça de seu vestido de cetim vermelho e deixou seus olhos percorrerem o quarto, certificando-se de que todos vissem o quão perto ela estava de Ethan. Ela estava perto dele com a naturalidade de alguém que acreditava já ter substituído outra mulher. O som de taças batendo ecoou fracamente através do chão. O mesmo som deslizou pelo teto do porão e chegou aos ouvidos de Lucy, muito abaixo. Ela estava sentada encolhida na escuridão, ouvindo os tilintares abafados e as aclamações. Ela podia imaginar os sorrisos, as roupas brilhantes e a luz do sol entrando pelos pisos polidos. Ela imaginou Harper em seu vestido vermelho perfeito. Ela imaginou Ethan com sua postura charmosa e voz firme. Cada detalhe imaginado a atingia um pouco mais fundo. "Em cima!" Ethan continuou a entreter. Ele balançou a cabeça dramaticamente enquanto recontava uma história fabricada sobre Lucy, recusando-se a aceitar a verdade sobre o gênero do bebê. "Ela insistiu que eu devia ter entendido errado", ele disse. "Disse que os médicos estavam errados. Tem sido exaustivo." Harper soltou um suspiro de compaixão. "Ela tem agido como a vítima por semanas. Está ficando difícil conversar com ela." Ela tomou um pequeno gole de sua bebida. "Ela vai se acalmar eventualmente. Algumas mulheres lutam com a realidade durante a gravidez."
Um dos convidados franziu a testa educadamente. Outro sugeriu que talvez Lucy precisasse de um terapeuta. Ethan assentiu com a cabeça. Estou fazendo o meu melhor para ajudá-la. Ela tem se isolado, evitando a todos. Eu mal a vejo neste momento. Harper levantou o olhar e adicionou suavemente. Nós só queremos que ela esteja segura. Seu tom continha a preocupação suficiente para tornar a mentira crível. Ethan aproveitou a oportunidade para escalar a ilusão. Ele mencionou que já havia tirado o telefone de Lucy. Pelo próprio bem dela, ele disse. Ela estava ligando para as pessoas em horários estranhos, ficando chateada sem motivo. Os convidados assentiram. Ninguém suspeitou que ele havia pegado o telefone para garantir que ela não tivesse contato com o mundo exterior. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pedaço de papel dobrado e o mostrou brevemente a Harper. Era a impressão do ultrassom, que mostrava o gênero do bebê. A pequena linha à direita identificava claramente o feto como feminino. Lucy havia chorado de alegria ao vê-lo, mas Ethan o rasgou ao meio com um movimento rápido. Harper observou os pedaços caírem com um pequeno sorriso de satisfação. É melhor assim, ela disse baixinho. Ethan jogou os fragmentos rasgados no lixo e limpou as mãos em um guardanapo. Ela só está tornando as coisas difíceis para si mesma. Uma filha não é o que esta família precisa. Os convidados o ouviram, mas interpretaram mal o significado, acreditando que ele estava se referindo a questões de herança ou tradições familiares arraigadas. Ninguém imaginou a verdade mais sombria. Abaixo deles, Lucy apertou as palmas das mãos contra o concreto frio, tentando entender as palavras que vazavam de cima. Ela não conseguia ouvir cada frase, não conseguia ver seus rostos, mas ela entendeu o suficiente. Ela ouviu os aplausos, ouviu os brindes, ouviu a risada de Harper, ouviu a voz de Ethan moldando mentiras que a retratavam como instável, dramática e delirante. Ela abraçou a barriga com força. Lágrimas rolaram pelo seu rosto e pingaram em seu vestido. Ninguém no andar de cima notou o ritmo silencioso dessas lágrimas caindo. Ninguém notou a mulher trêmula debaixo do brunch animado. As vozes continuaram a subir e descer como se tudo estivesse normal. Apenas o porão guardava a verdade. Lucy permaneceu em silêncio. Ela sabia que ninguém a ouviria de qualquer maneira. A porta do porão se abriu lentamente com um rangido, deixando um raio de luz quente do corredor se derramar pela escada estreita. O brilho cortou a escuridão pesada que havia envolvido o quarto por horas. Lucy Hale piscou contra o brilho repentino. Seus olhos estavam doloridos e inchados de tanto chorar, e a mudança de luz a fez apertar os olhos em confusão. Ela não conseguiu distinguir a figura no topo da escada no início. Sua respiração estava fraca. Suas mãos apertaram-se protetoramente ao redor do estômago, enquanto ela tentava se preparar para quem quer que tivesse chegado. Um par de saltos altos ecoou no degrau de madeira. O ritmo era vagaroso, quase brincalhão. Harper Voss apareceu no limiar, uma mão apoiada elegantemente na moldura acima de sua cabeça. Na outra mão, ela segurava uma taça de vinho de haste longa, cheia de vinho tinto. O líquido brilhava na luz fraca, criando pequenas ondulações a cada passo que ela dava. Harper parou no topo da escada e olhou para baixo com uma expressão que misturava diversão e desdém. A luz atrás dela projetava um halo em torno de seu cabelo loiro, fazendo-a parecer quase angelical à distância. Mas quando ela desceu alguns degraus e seu rosto ficou totalmente à vista, a ilusão se quebrou. Seu sorriso era afiado, calculado e destinado a ferir. Lucy se aproximou mais da parede, tentando desaparecer no concreto. Seu vestido de gestante azul claro estava manchado de poeira, e as bordas do tecido tinham se rasgado levemente onde ela se apoiara na superfície áspera.
Ela se sentiu exposta sob o olhar de Harper, como se seu sofrimento fosse uma performance destinada a esta única e cruel audiência. Ela pressionou a mão contra a barriga e sussurrou um fraco apelo em voz baixa, esperando que seu bebê ficasse quieto. Harper desceu o último degrau e entrou no porão com uma graça lenta e deliberada. Ela estava alta em seu vestido de cetim vermelho, que cingia seu corpo como se tivesse sido feito para este momento. Ela olhou para Lucy com uma inclinação de cabeça que se assemelhava mais a uma leve curiosidade do que a preocupação. O cheiro do perfume de Harper atingiu Lucy quase instantaneamente, quente e floral, completamente fora de lugar no espaço subterrâneo frio. Harper baixou sua taça de vinho e tomou um gole casual antes de falar. Você realmente pensou que isso duraria? Ela perguntou. Sua voz era suave, quase gentil, mas cada sílaba carregava veneno. Lucy engoliu em seco. A secura em sua garganta dificultava a formação de qualquer palavra. Harper riu, ajoelhando-se perto o suficiente para que Lucy pudesse sentir o cheiro do vinho. Ele me contou tudo. Ele não quer uma menina. Homens como Ethan querem herdeiros, não decepções. As palavras se assentaram no ar como poeira. Harper colocou sua taça de vinho no chão, ao lado da tigela de metal que ainda estava perto dos pés de Lucy. O vinho tinto escuro contrastava fortemente com a comida dentro da tigela. Harper alisou a mão sobre sua barriga plana, ou melhor, o que ela estava ansiosa para apresentar como o início de uma. Seus dedos traçaram um círculo lento enquanto ela levantava o queixo com orgulho. Eu estou esperando um filho, ela disse. Seu tom continha triunfo, como se esperasse aplausos. A respiração de Lucy falhou. Ela levantou a cabeça o suficiente para olhar para o rosto de Harper. A revelação a atingiu com mais força do que ela esperava. O bebê dentro dela se moveu ligeiramente, e Lucy instintivamente colocou as duas mãos sobre a barriga, como se estivesse protegendo sua filha da crueldade na sala. Harper inclinou-se mais perto, baixando a voz. Você entende o que isso significa, não é? Ela sussurrou. Você não é mais necessária. Ela deixou as palavras pairarem. Na verdade, você está no caminho. Lucy estremeceu ao ouvir a frase. Seu coração batia violentamente contra suas costelas. Ela tentou se inclinar para trás, embora a parede não lhe deixasse espaço para recuar. Harper se levantou novamente, levantando sua taça de vinho. Ela a inclinou ligeiramente, deixando cair algumas gotas sobre o vestido de Lucy. O respingo frio encharcou o tecido e criou uma pequena mancha escura no tecido azul pálido. Lucy ofegou baixinho e baixou o olhar. Harper observou sua reação com uma expressão de deleite. A crueldade em seu sorriso se aprofundou. Olhe para você, disse Harper, sua voz quase compassiva. Você é um desastre. Ela empurrou a tigela de metal com a ponta de seu salto. A tigela deslizou alguns centímetros para a frente, fazendo com que parte da comida se espalhasse no chão. Um pequeno caroço atingiu a barra do vestido de Lucy. Harper riu suavemente. Combina com você, não combina? Lucy mordeu o lábio inferior. Seus ombros afundaram ainda mais, enquanto ela tentava se encolher sobre si mesma. Ela queria desaparecer, sumir nas sombras, antes que Harper pudesse atirar mais humilhações nela. Mas Harper não tinha terminado. Ela enfiou a mão em sua bolsa e tirou o telefone. Ela o segurou no alto, inclinando-o cuidadosamente. O som de clique de uma foto sendo tirada ecoou no porão. Harper tirou outra foto e depois outra. Lucy levantou uma mão trêmula como se fosse para se proteger, mas sua reação foi muito lenta. Estas serão úteis, disse Harper. As palavras pareceram água fria pingando na pele de Lucy.
Harper deslizou o telefone de volta para sua bolsa e deu o último gole em seu vinho. Ela não se apressou. Cada movimento que ela fez foi calculado para lembrar Lucy que ela tinha todo o poder naquele momento. Harper se virou para as escadas. Seus saltos tilintaram suavemente no concreto enquanto ela começava a subir. Ela parou no meio do caminho e olhou por cima do ombro com um sorriso fino que carregava tanto vitória quanto desprezo. Você deveria descansar enquanto ainda pode, ela disse. Tudo está mudando. Ethan merece algo melhor. E logo ele terá. Sua voz se suavizou para algo que soava perigosamente perto de satisfação. Eu serei a esposa dele. Você não. Com essa última frase, ela subiu os degraus restantes. A porta se fechou com um baque surdo que ecoou pela sala. A fina fresta de luz desapareceu, deixando Lucy mais uma vez no porão frio e silencioso. A escuridão se fechou, mas desta vez pareceu mais pesada. As palavras de Harper permaneceram como fumaça se instalando em cada canto da mente de Lucy. Seu peito apertou e as lágrimas escorreram por suas bochechas em rastros silenciosos. Ela envolveu os braços em torno de sua barriga, não para se consolar, mas para proteger seu filho da crueldade que acabara de se desenrolar. Sua frequência cardíaca diminuiu, mas a dor dentro dela não. Ela baixou a cabeça, respirou fundo e esperou que a escuridão se instalasse completamente. A porta do porão se abriu sem aviso, cortando uma linha dura de luz através do chão de concreto frio. Lucy Hale se encolheu com o brilho repentino. Seus olhos se fecharam por um momento antes de se ajustarem lentamente. Seu corpo tremia de exaustão. Horas de dor, medo e humilhação a haviam desgastado até que ela se sentisse como uma casca de si mesma. Ela permaneceu encolhida perto da parede, seu vestido de gestante azul claro manchado de poeira e rastros de lágrimas secas. Ethan Hale desceu as escadas com passos pesados e impacientes. Em sua mão, ele carregava uma pilha grossa de papéis. As páginas batiam umas nas outras a cada passo, o som agudo e deliberado. Sua expressão estava esculpida em pedra, seu maxilar estava tenso e seus olhos não mostravam ternura. Ele parou a uma curta distância dela e atirou os documentos no chão. Os papéis se espalharam pelo chão como folhas caídas. "Pegue-os", ele ordenou. Sua voz ecoou pelo porão, fria e inabalável. Lucy encarou os papéis. Sua respiração ficou presa dolorosamente em seu peito enquanto ela tentava se levantar. O esforço a fez estremecer. Ela envolveu um braço em torno de sua barriga para se apoiar enquanto usava a outra mão para se estabilizar. Suas pernas tremiam sob o peso de seu próprio corpo. Ela conseguiu se sentar, embora mal. Ethan observou sua luta com um olhar de aborrecimento em vez de preocupação. "Esse é o divórcio", ele disse. "Você vai assiná-lo hoje. Eu terminei de fingir que você pertence a esta casa." Seus dedos se flexionaram em seus lados, como se ele estivesse contendo o impulso de empurrá-la novamente. Da escada, Harper Voss apareceu. Ela se apoiou preguiçosamente no corrimão, com os braços cruzados sobre o peito. Seu vestido de cetim vermelho brilhava fracamente na luz acima dela. Ela olhou para Lucy com uma expressão presunçosa que fez a humilhação arder ainda mais profundamente. Lucy engoliu em seco. Sua garganta estava áspera de tanto chorar. Sua voz saiu como um sussurro fraco. "Ethan, por favor, eu estou carregando seu filho." Ethan bateu a palma da mão na parede de concreto. O impacto enviou uma nuvem de poeira à deriva pelo ar. Lucy pulou com o som. Todo o seu corpo recuou. O bebê dentro dela se moveu em resposta e ela apertou a mão protetoramente contra o estômago.
Você está carregando uma menina, disse Ethan. Uma menina que eu nunca quis. Uma menina que não faz nada por esta família. Não finja que você está me dando algo valioso. Suas palavras foram cortantes, despidas de qualquer empatia. Os lábios de Lucy tremeram. Ela piscou através das lágrimas que embaçavam sua visão. Cada respiração que ela tomava parecia raspar o interior de sua garganta. Eu ainda sou sua esposa, ela sussurrou. Não mais, retrucou Ethan. Ele se aproximou e a agarrou pelo pulso. A força repentina a puxou para cima por um breve momento antes de ele a soltar. Ela caiu de volta. Seus joelhos atingiram o concreto dolorosamente. O golpe enviou um choque tenso através de seu abdômen. Um pequeno grito escapou de seus lábios. Ela agarrou sua barriga novamente, tentando acalmar sua respiração. Seu coração batia tão rápido que ela sentia suas costelas tremerem. A voz de Harper desceu das escadas. Ela parece ainda pior hoje. Seu tom era leve, quase divertido. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse examinando uma mancha desagradável. Como alguém desmorona tão rápido? É quase impressionante. Lucy fechou os olhos com força. A humilhação a pressionava tão pesadamente quanto o ar frio que enchia o porão. O mundo parecia inclinado e frágil. Ela mal conseguia processar as próximas palavras de Ethan. Assine os papéis, ele disse. Assine-os e você pode sair daqui. Uma vez que você saia, você pode fazer o que quiser. Mas você não levará meu nome, meu dinheiro ou meu futuro com você. Ele empurrou os papéis com o sapato, movendo-os para perto dela. Assine. Lucy balançou a cabeça lentamente. Sua voz era quase inaudível. Não. Ethan se agachou para que seu rosto ficasse no nível do dela. Seus olhos eram afiados, cheios de uma raiva latente que embrulhava seu estômago. Ele estendeu a mão e segurou seu queixo entre os dedos. A pressão foi forte o suficiente para fazer as lágrimas brotarem de seus olhos. Suas mãos tremeram enquanto ela tentava afastar os dedos dele, mas sua força havia sumido. Você fará o que eu mandar, ele disse. Você não tem o direito de recusar. Você deveria estar agradecida por eu estar sequer lhe dando a chance de sair daqui. Sua mão apertou mais uma vez antes de ele a soltar. Lucy caiu ligeiramente para a frente, apoiando-se nas palmas das mãos. Sua respiração tremia violentamente em seu peito. Cada músculo de seu corpo parecia fraco. Ela não conseguia ficar de pé. Não conseguia lutar. Tudo o que podia fazer era proteger sua barriga do próximo golpe de dor. Harper desceu um degrau, sua voz gotejando falsa simpatia. Você está tornando isso mais difícil do que o necessário, Lucy. Apenas assine e aceite que acabou. Ninguém quer uma mulher que não pode dar ao marido o que ele merece. Lucy não respondeu. Ela encolheu o corpo em torno de seu estômago. Seus ombros tremeram enquanto outro soluço silencioso escapava dela. O quarto parecia mais frio agora. O concreto debaixo dela parecia extrair os últimos vestígios de calor de seu corpo. Ethan se endireitou e expirou bruscamente, como se a recusa dela fosse mais um inconveniente do que um apelo por compaixão. Ele alcançou o interruptor de luz com uma expressão de irritação final. Você quer escuridão, ele disse. Tudo bem. Com um movimento do pulso, a única lâmpada que iluminava o porão se apagou. O quarto foi engolido pela escuridão mais uma vez. Lucy ouviu seus passos recuarem escada acima, cada passo pesado e definitivo. Os saltos de Harper seguiram com um ritmo muito mais leve, tilintando como um eco cruel. A porta se fechou atrás deles, com um baque surdo que fez Lucy estremecer. A escuridão parecia mais pesada do que antes. Ela permaneceu no chão frio, os braços envoltos em torno de sua barriga, sua respiração tremendo no silêncio que permaneceu. Por 2 semanas,
Daniel G. havia tentado contatar sua irmã sem sucesso. No início, ele pensou que ela poderia estar descansando mais por causa da gravidez. Ele sabia que o último trimestre poderia ser exaustivo, e Lucy frequentemente reclamava de inchaço e fadiga. Mas quando um dia se tornou 3, e 3 se tornou 7, um nó de ansiedade começou a apertar por dentro dele. Lucy nunca ficava em silêncio assim. Ela ligava para ele quase todas as tardes para conversar sobre seus desejos, seus sonhos ou suas preocupações de que talvez não estivesse pronta para a maternidade. Nunca havia passado um dia inteiro sem responder a pelo menos uma mensagem de texto. 2 semanas era impensável. Daniel sentou-se em seu carro fora do prédio de seu escritório, encarando a tela de seu telefone. Cada mensagem recente estava marcada como não lida. Sua última tentativa de ligação havia ido direto para a caixa postal. Uma sensação de pavor o invadiu, lenta, mas pesada, como uma tempestade se formando no horizonte. Ele olhou para a tela novamente e sussurrou para si mesmo. Lucy, onde você está? Ele tomou uma decisão. Ele entrou em seu carro e ligou o motor com um giro brusco do pulso. O trajeto até a casa dela levou quase 1 hora. Através do para-brisa, o sol da tarde projetava longas sombras sobre a rodovia, mas Daniel mal percebeu. Suas mãos apertavam o volante firmemente enquanto seus pensamentos aceleravam. Ela havia entrado em trabalho de parto prematuro? Ela havia sido hospitalizada? Ethan sequer lhe diria se algo acontecesse? Daniel nunca havia confiado em Ethan. O homem sempre parecia muito arrumado, muito charmoso e muito controlado. Por baixo desse controle, algo parecia artificial, quase ameaçador. Quando ele virou para a rua tranquila onde Lucy morava, sentiu um aperto no estômago. O carro dela ainda estava na garagem, estacionado exatamente onde havia estado durante sua última visita. O sedã preto de Ethan estava ao lado. Ambos os veículos estavam frios, intocados, como se ninguém os tivesse dirigido por dias. A casa em si parecia normal, suas grandes janelas refletindo a luz que se desvanecia. Mas o silêncio ao redor parecia errado. Daniel caminhou até a varanda da frente e apertou a campainha. A casa permaneceu imóvel. Ele apertou a campainha novamente, depois mais uma vez, seu dedo permanecendo no botão. Nada. Nenhum movimento atrás das cortinas. Nenhum passo se aproximando. Apenas silêncio. Ele bateu na porta com força. Lucy, sou eu, Daniel. Abra a porta. Ainda nada. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele se aproximou e pressionou o ouvido contra a porta. No início, ele apenas ouviu o fraco zumbido da unidade de ar-condicionado em algum lugar profundo dentro da casa. Então, muito fracamente, ele ouviu outra coisa. Um som suave e irregular. Não uma voz, não uma palavra. Algo mais parecido com um fôlego frágil. Lucy, ele sussurrou. Ele deu um passo para trás, a adrenalina correndo. Ele correu ao redor da casa, verificando janelas, procurando qualquer sinal de movimento. Quando chegou ao quintal, notou que a porta de vidro deslizante não estava totalmente fechada. Estava ligeiramente entreaberta, como se alguém tivesse esquecido de trancá-la. A visão fez seu pulso acelerar. Ele agarrou a maçaneta. Ele hesitou por meio segundo. Então ele empurrou a porta. Lá dentro, a casa estava escura. A sala de estar parecia estranhamente desarrumada. Almofadas estavam fora do lugar. Uma luminária estava caída de lado. Uma manta estava amassada perto da mesa de centro. Não era a bagunça típica que Lucy fazia quando estava cansada. Isso parecia que algo havia acontecido ali. Algo apressado e caótico. Daniel se moveu pela sala,
chamando o nome dela novamente. Lucy, sou eu. Responda. Sua voz ecoou pelo corredor, mas não houve resposta. Seus passos pareciam muito altos no espaço silencioso. Ele foi mais fundo na casa, examinando cada canto. Quando se aproximou do corredor que levava à porta do porão, ele parou. Lá estava de novo, aquele som fraco, uma respiração superficial e trêmula. Ela subia pelas frestas ao redor da porta do porão. Seu coração batia forte em seu peito. Ele correu para a porta e testou a maçaneta. Ela girou. A porta se abriu com um rangido, revelando uma escada engolida em sombras. O ar que subia de baixo era viciado, frio e pesado. Daniel acionou o interruptor de luz na parede. A escada permaneceu escura. A lâmpada devia ter queimado. Ele ficou parado por um segundo, ouvindo. Então ele a ouviu claramente. Uma expiração fraca e irregular. Um pequeno gemido. Um som que transmitia dor, medo e exaustão. Lucy, ele sussurrou. Impulsionado pelo instinto, ele pegou seu telefone e ligou a lanterna. O feixe estreito de luz cortou a escuridão, iluminando os primeiros degraus. Ele desceu lentamente, segurando o corrimão firmemente. Quando chegou ao pé da escada, ele varreu a luz pelo porão. O feixe de luz parou em uma figura caída, perto da parede dos fundos. Lucy estava deitada de lado, seu corpo encolhido para dentro. Seu vestido de gestante azul claro estava manchado de poeira e com listras de sangue seco. Seu cabelo estava emaranhado, sua pele pálida, e suas mãos envolviam protetoramente seu abdômen. A visão quase fez Daniel cair de joelhos. Lucy, ele engasgou. Ele correu para ela e se ajoelhou ao lado dela. Sua voz quebrou enquanto ele tocava o ombro dela. Lucy, querida, você pode me ouvir? Suas pálpebras piscaram, mas ela não as abriu. Outra respiração superficial escapou dela. Daniel sentiu o pânico apertar seu peito. Ele a levantou suavemente, virando-a de costas o suficiente para ver seu rosto claramente. Ela parecia exausta, além da compreensão. Seus lábios estavam rachados, suas bochechas estavam manchadas com lágrimas secas. Sua respiração estava irregular, como se cada inalação lhe custasse uma força que ela não tinha mais. Oh, meu Deus! Daniel sussurrou. O que eles fizeram com você? Suas mãos tremeram enquanto ele afastava o cabelo da testa dela. Ela se moveu ligeiramente ao toque, mas seus olhos permaneceram fechados. A voz de Daniel subiu, espessa de medo. Lucy, fique comigo. Por favor, fique comigo. Ele deslizou um braço sob as costas dela e o outro sob os joelhos. Ela estava tremendo, flácida e assustadoramente leve. Enquanto ele a levantava em seus braços, ele sentiu a umidade do sangue contra sua camisa. A percepção o atingiu com força brutal. Alguém a havia machucado. Alguém a havia deixado assim. Ele a abraçou apertado, sua voz embargada. Estou aqui. Vou tirar você daqui. Eu prometo. Então ele gritou em direção às escadas com toda a força que lhe restava. Ajuda! Chamem uma ambulância! Por favor! Alguém! A casa permaneceu em silêncio. O porão engoliu sua voz, mas Daniel não parou de gritar. Daniel segurou sua irmã firmemente enquanto ela desabava em seus braços. Seu corpo estava assustadoramente leve e sua respiração vinha em ondas superficiais e irregulares. O ar do porão estava frio e parado, mas Daniel mal notava algo exceto o peso frágil de luz contra seu peito. A cabeça dela repousava em seu ombro, e por um momento ele temeu que ela não fosse acordar novamente. Então seus dedos se contraíram fracamente, enrolando-se no tecido de sua camisa. Suas pálpebras piscaram. Lentamente, dolorosamente,
ela as forçou a abrir. Quando o olhar dela encontrou o dele, um soluço escapou de sua garganta. Daniel, ela sussurrou, sua voz quebrada e rouca. Ele queria me matar. As palavras o atravessaram como uma faca. Lucy, não. Você está segura agora. Eu estou aqui. Sua voz tremeu, apesar de sua tentativa de permanecer calmo. Ele afastou uma mecha de cabelo de sua bochecha, mas ela fez uma careta como se até o toque mais suave a machucasse. Ele queria me matar, ela repetiu. Sua voz tremia. A mim e ao bebê. Ele não quer uma filha. Ele disse que ela não vale nada. Sua respiração engasgou e as lágrimas voltaram a cair. Ele disse que só quer um menino. Daniel sentiu seu maxilar apertar. A raiva o inundou, ardente e avassaladora, mas ele a reprimiu para poder se concentrar nela. Você vai ficar bem, eu prometo. Eu não vou deixar ele tocar em você de novo. Lucy chorou mais forte, seus dedos agarrando sua manga. Ele me deixou faminta, me fez comer comida de cachorro, me deixou aqui sozinha. Eu pensei que ia morrer. Daniel a puxou para mais perto, segurando suas próprias lágrimas. Ele queria gritar, queria despedaçar a casa tábua por tábua, mas Lucy precisava dele sereno, precisava dele focado. Ele abaixou suavemente no chão para poder verificar sua respiração corretamente. O pulso dela estava fraco, mas ainda presente. Sua barriga subia e descia com respirações fracas e irregulares. Ela parecia exausta, à beira de um colapso. Então ele viu a tigela de metal atirada perto de seu vestido, a comida de cachorro espessa e fedorenta espalhada pelo chão. A visão embrulhou seu estômago violentamente. Tudo o que Lucy disse era verdade. Todo o pesadelo que ela havia suportado estava bem na frente dele, inegável e horrível. Os instintos de Daniel se aguçaram. Ele pegou seu telefone com as mãos trêmulas e começou a fotografar tudo. A tigela, as manchas no chão, a mancha de sangue seco no concreto, o rasgo no vestido de gestante azul claro de Lucy. Ele deu a volta na sala, capturando fotos amplas e closes, garantindo que nada ficasse indocumentado. Enquanto ele levantava o telefone para tirar outra foto, um brilho fraco chamou sua atenção. No alto do canto do porão, meio escondida nas sombras, uma câmera de segurança piscava suavemente com uma luz vermelha fraca. A respiração de Daniel parou. Se a câmera havia estado gravando, então tudo o que havia acontecido com Lucy estava guardado em algum lugar dentro dela. O pensamento o encheu tanto de pavor quanto de determinação. Ele pegou um pequeno banquinho de madeira encostado na parede e o arrastou para baixo da câmera. Com uma mão no banquinho e a outra apoiada no concreto, ele subiu o suficiente para remover a pequena tampa de plástico ao redor do dispositivo. Dentro havia um cartão de memória. Seus dedos tremeram enquanto ele o puxava para fora. Isso era tudo. Prova. Prova de abuso. Prova de crueldade. Prova de tentativa de dano contra sua irmã grávida. Ele deslizou o cartão cuidadosamente para sua carteira e desceu do banquinho. Então ele voltou para o lado de Lucy. A respiração dela havia ficado ainda mais fraca. Sua cabeça havia caído para o lado e ela parecia a meio caminho da inconsciência novamente. Daniel se ajoelhou ao lado dela e deslizou os braços cuidadosamente sob suas costas e joelhos. Ela estremeceu quando ele a levantou, e sua mão se moveu instintivamente para segurar sua barriga. Eu vou tirar você daqui, ele disse suavemente. Você não vai ficar neste inferno por mais um segundo. Ele se levantou, segurando-a firmemente, certificando-se de que a cabeça dela repousasse contra seu peito. Ela se sentia frágil, como se pudesse quebrar se ele se movesse muito rápido. Ele a carregou em direção às escadas,
cada passo dado com cuidado deliberado. O rosto dela estava pressionado contra seu ombro, e ele sentiu o hálito fraco dela contra sua clavícula. "Fique comigo, Lucy", ele sussurrou. "Só mais um pouco." Ele abriu a porta do porão com o ombro e entrou no corredor. A casa permaneceu em silêncio. Cada cômodo parecia abandonado, intocado, inquietante em sua quietude. Ele se dirigiu para a porta dos fundos, o mesmo caminho que havia entrado antes, e saiu para o ar livre. A brisa fresca roçou o rosto de Lucy, e ela soltou uma expiração suave e cansada. Daniel a colocou gentilmente no banco de trás de seu carro, envolvendo seu corpo com um cobertor e garantindo que sua cabeça estivesse apoiada. Antes de fechar a porta, ele tocou a bochecha dela novamente. "Você está segura agora. Eu juro que você está segura." Ele entrou no banco do motorista, ligou o motor e saiu no momento em que 2 faróis apareceram no final da rua. Ethan e Harper estavam voltando para casa. O coração de Daniel disparou, mas ele não diminuiu a velocidade. Quando o carro de Ethan virou na entrada, o veículo de Daniel já estava desaparecendo na esquina. Dentro da casa, Ethan entrou na sala de estar com Harper logo atrás. Ele chamou por Lucy uma vez, depois 2 vezes. Quando não houve resposta, um vislumbre de confusão cruzou seu rosto. Ele caminhou pelo corredor e abriu a porta do porão. O quarto estava vazio. A tigela, o sangue, os sinais de pânico, sumidos. Uma onda de medo o atingiu. Ele correu pelo porão, procurando em cada canto. Então ele olhou para cima e viu a tampa da câmera faltando. Seu rosto empalideceu. Ele correu de volta para cima, gritando ordens, praguejando em voz baixa, apressando-se para apagar qualquer coisa que pudesse expô-lo. Harper observava de olhos arregalados, enquanto ele se movia de quarto em quarto, limpando superfícies, arrumando tapetes, tentando apagar a verdade. Mas era tarde demais. Daniel já havia levado Lucy, e ele havia levado a evidência com ele. Daniel dirigiu pelas estradas rurais vazias com as mãos, agarrando o volante tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. A escuridão da estrada rural se estendia infinitamente à sua frente, quebrada apenas pelo brilho fraco de seus faróis. No banco de trás, Lucy jazia fraca e pálida, suas respirações superficiais e irregulares. Seu vestido de gestante azul claro ainda estava manchado de poeira e sangue seco. Daniel olhou para ela pelo espelho retrovisor e sussurrou para si mesmo: "Apenas aguente firme. Eu vou manter você segura agora." Depois de quase 40 minutos dirigindo, ele virou em uma estreita estrada de cascalho que levava a uma velha cabana de madeira. A cabana havia pertencido a ele anos atrás, quando ele precisava de um lugar tranquilo para clarear a mente durante períodos difíceis de sua própria vida. Era isolada, quase invisível da estrada principal e longe de quaisquer vizinhos, perfeita para manter Lucy escondida e segura. Ele estacionou perto da cabana, abriu a porta traseira e levantou Lucy com extremo cuidado. A cabeça dela repousava frouxamente contra seu peito. Seu hálito tremia contra sua camisa. Lá dentro, a cabana cheirava fracamente a pinho e a velhas lembranças. Daniel a deitou gentilmente na cama, colocando um cobertor sobre ela. Ela parecia frágil na luz fraca da luminária, como uma fotografia desbotando. Ele verificou seu pulso e sussurrou: "Você está segura aqui, eu prometo." Depois de se certificar de que ela estava estável, ele pegou seu telefone e fez uma ligação. "Mark, eu preciso de você agora. Emergência." Ele desligou e continuou a observar Lucy até ouvir pneus rodando no cascalho lá fora. Mark entrou na cabana rapidamente. Um homem alto com a energia constante de alguém treinado para lidar com o perigo.
Um ex-oficial da polícia militar, ele entendeu a gravidade no momento em que viu o estado de Lucy. Sua expressão se apertou. O que aconteceu com ela? O marido dela, respondeu Daniel. E a amante dele. Eles quase a mataram. Eu tenho provas. Ele apontou para a mesa onde havia colocado as fotos e o cartão de memória. Mark olhou para os itens. Ele assentiu uma vez e disse: Eu fico. Ninguém se aproxima desta cabana. Daniel colocou a mão no ombro de Mark, grato além das palavras. Então ele pegou as provas e se dirigiu para a porta. Ele dirigiu diretamente para o escritório de campo mais próximo do FBI. Quando ele chegou, a área de recepção estava quase vazia. Um agente de aparência cansada na recepção levantou uma sobrancelha quando Daniel se adiantou rapidamente. Eu preciso denunciar um crime. Um grave. Eu tenho provas. Sua voz tremeu, mas sua determinação era firme. O agente viu a urgência em seu rosto e imediatamente o acompanhou para uma sala de interrogatório privada. Minutos depois, 2 investigadores sêniores do FBI entraram. Daniel colocou as fotos, o dispositivo USB, com as gravações da câmera copiadas e o cartão de memória sobre a mesa. Isso é tudo. Minha irmã foi mantida refém e abusada. Ela está grávida. 7 meses. Ele engoliu em seco. Eles iam matá-la. Os agentes examinaram as imagens e os vídeos. Seus olhos se arregalaram ao ver a tigela de comida de cachorro, o sangue no cimento e as gravações de Ethan xingando, ameaçando e empurrando Lucy. Um dos investigadores se recostou e soltou um suspiro brusco. Isso é tentativa de homicídio, ele disse, e conspiração e crueldade no nível de terrorismo doméstico. Em questão de minutos, alarmes de urgência se espalharam pelo escritório. Uma sala de conferências foi aberta e agentes seniores entraram em massa. As telas acenderam. Um relógio na parede tic-taqueava alto como se os estivesse apressando. Daniel observou em silêncio de lado, com as mãos cerradas. O agente principal convocou equipes táticas, unidades cibernéticas e analistas de vigilância. Nós os queremos sob custódia esta noite, ele disse. Um plano coordenado foi elaborado. Veículos do FBI começaram a sair da garagem, com as luzes piscando, mas as sirenes em silêncio. Os agentes se equiparam. Daniel sentiu um pequeno lampejo de esperança ao ver a pressa do movimento. Finalmente, alguém estava fazendo algo. Finalmente, Lucy tinha protetores. Mas as coisas mudaram inesperadamente. Quando a equipe tática chegou à residência Hale, a casa estava vazia. A porta da frente estava destrancada. Os quartos estavam impecáveis. O porão havia sido limpo quase que completamente, embora fracos traços de água sanitária permanecessem no ar. Ethan e Harper claramente haviam fugido. Um agente gritou: "Nós temos um vazamento!" Alguém os avisou. A sala explodiu em urgência. A traição interna significava que o cronograma havia mudado. As câmeras de trânsito da região foram revisadas imediatamente. Um sedã escuro que correspondia ao carro de Ethan foi pego acelerando em direção às rodovias do sul. Minutos depois, gravações de um posto de gasolina perto da fronteira do Texas mostraram Ethan carregando uma mala grande e Harper entrando no carro ao lado dele. Os analistas de vigilância deram zoom e confirmaram. Ethan havia pegado dinheiro. Harper tinha um passaporte. Eles estavam indo para o México. O comando do FBI entrou em alerta nacional total. Cada posto de controle, patrulha rodoviária e agente de fronteira recebeu os rostos de Ethan e Harper em questão de minutos. Daniel sentiu seu pulso acelerar enquanto observava os agentes coordenarem. Os mapas acenderam. Rádios soaram com atualizações. Equipes se espalharam por toda a região para interceptá-los.
Não os deixem chegar à fronteira, ordenou o agente principal. A perseguição consumiu as próximas 24 horas. Agentes em helicópteros vasculharam estradas rurais. Unidades caninas procuraram propriedades abandonadas. Drones de vigilância de fronteira sobrevoaram cruzamentos remotos. Foi uma caçada humana ao longo de toda a borda sul do país. Então veio um avanço. Um saque em caixa eletrônico acionou um alerta do sistema. Ethan havia acessado uma de suas contas ocultas. A localização apareceu a menos de 1 quilômetro da fronteira com o México, em uma propriedade pequena e degradada. Os agentes se mobilizaram instantaneamente. Uma equipe tática cercou a casa ao amanhecer. Eles se moveram rapidamente através da grama seca. Suas botas silenciosas, suas armas em punho. Dentro da casa, Ethan congelou ao som de passos pesados. Harper gritou enquanto os agentes derrubavam a porta. Ethan soltou a mala cheia de dinheiro e levantou as mãos. Harper soluçou enquanto era algemada. Em questão de minutos, ambos foram arrastados para fora da propriedade, derrotados e furiosos. Daniel recebeu a ligação pouco depois. Eles estão sob custódia, o agente lhe disse. Sua irmã está segura agora. Daniel fechou os olhos, o alívio o inundando como uma maré. Ethan Hale sentou-se na parte de trás do veículo de transporte do FBI, com os pulsos algemados e os olhos fixos no chão. Sua respiração estava superficial e irregular, enquanto os agentes o conduziam em direção à instalação federal. Harper Voss sentou-se em um veículo separado atrás dele, o rosto marcado por lágrimas e rímel borrado. Nenhum dos dois falou durante o trajeto. Nenhum dos dois se atreveu a olhar pelas janelas para os agentes que os escoltavam. Ambos sabiam que no momento em que pisassem no escritório local do FBI, o mundo deles desmoronaria. Quando o comboio chegou ao prédio, os agentes abriram as portas e tiraram Ethan e Harper, um por um. Repórteres já estavam reunidos atrás das barricadas, gritando perguntas, disparando câmeras e criando uma tempestade de ruído. Ethan manteve a cabeça baixa, tentando se proteger das luzes. Harper estremeceu enquanto era guiada pelos degraus. O som das câmeras clicando ecoava ao redor deles como um rufar de tambores. Finalmente, ambos foram levados para salas de interrogatório separadas. Horas se passaram, enquanto os agentes os interrogavam. Cada detalhe foi examinado. Cada mentira foi exposta. As imagens da câmera do porão foram reproduzidas repetidamente nos monitores. Fotos da tigela de comida de cachorro e das manchas de sangue foram dispostas sobre a mesa. Ethan olhou para as imagens com os olhos encovados. Harper desmoronou várias vezes durante o interrogatório e implorou por clemência, mas os agentes se mantiveram firmes. A evidência era esmagadora, dada a gravidade das acusações e o fato de que ambos os suspeitos haviam fugido em direção à fronteira. Um juiz federal determinou a detenção imediata, sem fiança. Ethan foi escoltado para um centro de detenção de segurança máxima nos arredores da cidade. Harper foi levada para uma instalação de detenção separada para mulheres. Ambos foram colocados sob estrita vigilância. Dentro do centro de detenção masculino, as notícias viajaram mais rápido do que os guardas podiam contê-las. Vários detentos tinham visto as imagens virais na televisão antes de serem encarcerados. Eles reconheceram Ethan no momento em que ele caminhou pelo corredor de admissão. Seu rosto se apertou quando ele ouviu alguém murmurar o nome dele do outro lado do corredor. Um oficial o guiou até sua cela e fechou a porta atrás dele. A notícia se espalhou pelas instalações em questão de horas. Ethan Hale havia abusado de sua esposa grávida. Ethan Hale a havia trancado em um porão.
Ethan Hale a havia forçado a comer comida de cachorro. Os detalhes viajaram de cela em cela, como fumaça deslizando pelas grades de ventilação. Os detentos reagiram com nojo, sussurraram, olharam com desdém e não fizeram nenhum esforço para esconder seu desprezo. Ethan sentiu a hostilidade toda vez que saía de sua cela para as refeições ou exames médicos. Ele manteve o olhar baixo e permaneceu em silêncio. A pressão se acumulou dentro dele até que suas mãos tremeram quando ele tentou comer. Ele começou a perder o sono. Seus olhos ficaram vermelhos de pavor constante e inabalável. Não foi o dano físico que o quebrou primeiro. Foi o peso de saber que todos ao seu redor o julgavam como um monstro. Depois de vários dias, o estado mental de Ethan se deteriorou rapidamente. Ele parou de comer, parou de falar. Ele se sentou em sua cela por horas, olhando para a parede como se esperasse que ela desmoronasse. Os guardas notaram a mudança e relataram ao pessoal médico. Ethan foi examinado por um médico da prisão e colocado sob observação intensificada. Sua condição preocupou a administração, e ele foi transferido para uma seção mais segura da instalação, onde poderia ser monitorado mais de perto. Harper enfrentou seu próprio desmoronamento no centro de detenção feminino. Seu corpo lutou sob o estresse intenso da prisão, do interrogatório e da rápida deterioração de seu estado mental. Ela passava longas horas chorando em sua cela ou encolhida em seu catre. Ela foi monitorada de perto pelo pessoal médico enquanto sua condição piorava. O médico encarregado da unidade confirmou que ela estava experimentando sofrimento psicológico e físico agudo, e ela foi colocada sob cuidados constantes. Quando a notícia de sua condição se espalhou, a história explodiu na mídia nacional. Manchetes apareceram em todas as principais redes. O público seguiu cada atualização sobre o caso. As pessoas debateram nas sessões de comentários, em talk shows e nas plataformas de mídia social. A nação ficou chocada com a brutalidade do crime original e com a rapidez com que a situação havia escalado da prisão para um colapso total dentro dos centros de detenção. Comentaristas chamaram-no de um dos casos de abuso doméstico mais chocantes da história recente. Apresentadores de notícias descreveram o estado de Ethan em termos cuidadosos. Eles falaram de um colapso psicológico grave e estresse extremo. Discutiram como sua condição refletia a gravidade de seus crimes. Enfatizaram a indignação generalizada pelo abuso de uma mulher grávida. A situação de Harper foi relatada com seriedade semelhante. Especialistas médicos foram convidados a programas para explicar como o trauma emocional extremo poderia afetar sua saúde. O país observou enquanto ambos os suspeitos caíam sob o peso de suas ações. Dentro dos centros de detenção, os guardas permaneceram profissionais e seguiram o protocolo. Eles garantiram que ambos os suspeitos recebessem a atenção médica necessária e fossem mantidos sob supervisão segura. Cada troca de turno incluía relatórios detalhados sobre o caso de alto perfil. O pessoal entendia o escrutínio nacional, entendia a importância de manter a ordem e garantir a transparência. Eles fizeram seu trabalho com diligência. Enquanto isso, Daniel permaneceu perto do escritório local do FBI, esperando por atualizações. Ele não celebrou a queda das duas pessoas que quase destruíram sua irmã. Em vez disso, ele se concentrou em proteger Lucy, falou com agentes, forneceu declarações adicionais e esclareceu cada detalhe que os investigadores precisavam. Ele garantiu que a evidência permanecesse intacta. A história continuou a dominar a nação. Famílias em toda a América discutiram-na nas mesas de jantar. Alertas de notícias piscavam nos telefones. A crueldade que Lucy havia suportado, a fuga,
A perseguição através das fronteiras estaduais e o colapso de ambos os suspeitos, enquanto esperavam o julgamento, havia se tornado uma conversa nacional. No final da semana, repórteres se reuniram fora do tribunal, esperando o próximo evento. Eles sentiram que um passo importante estava por vir. Eles perceberam a tensão no ar. Dentro, as acusações estavam sendo finalizadas, e Ethan e Harper estavam sendo preparados para sua primeira audiência formal perante um juiz federal. Eles seriam levados ao tribunal em breve, e o país inteiro estaria assistindo. A manhã do julgamento chegou com uma solenidade silenciosa no ar. Daniel ajudou Lucy a sair do carro, enquanto Mark mantinha a porta aberta. A entrada do tribunal estava apinhada de repórteres, câmeras e espectadores que haviam seguido o caso desde o início. Lucy caminhou lentamente, apoiada em ambos os lados, seu vestido de gestante azul claro, movendo-se suavemente a cada passo. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos mantinham uma firme resolução. Ela havia sobrevivido ao capítulo mais sombrio de sua vida, e hoje ela se apresentaria ao mundo não como uma vítima, mas como uma testemunha da verdade. Dentro do tribunal, a energia era intensa. Fileiras de jornalistas enchiam os bancos. Fotógrafos se aglomeravam perto dos corredores. Cada assento estava ocupado. Algumas pessoas haviam feito fila desde o amanhecer apenas para testemunhar o capítulo final do caso que havia chocado todo o país. Daniel guiou Lucy para seu assento na primeira fila. Mark ficou atrás deles como um escudo tácito. Quando Lucy se sentou, ela apoiou suavemente a mão em sua barriga, como se tranquilizasse a criança dentro de que tudo finalmente estava chegando ao fim. Momentos depois, as portas ao lado da sala do tribunal se abriram. Ethan e Harper foram trazidos separadamente, cada um escoltado por agentes federais. A multidão ficou em silêncio. Ethan não se parecia em nada com o homem confiante que uma vez controlou um lar luxuoso com fria autoridade. Sua postura estava curvada. Seu cabelo caía desordenadamente sobre sua testa. Seus olhos se moviam nervosamente, evitando o público que o julgava duramente. Harper entrou com passos trêmulos. Ela parecia exausta, frágil e derrotada. Ambos mantiveram o olhar no chão enquanto eram guiados para a mesa dos réus. O juiz entrou e todos se levantaram. Quando se sentaram novamente, o promotor se levantou e começou a apresentar o caso. Ele começou com as imagens da câmera que mostravam Lucy presa no porão. A sala assistiu em horror silencioso enquanto Ethan aparecia na tela gritando, batendo nas paredes e andando como um predador esperando para atacar. Em seguida, fotos da tigela de comida de cachorro, imagens do chão de concreto manchado de sangue, relatórios médicos da condição de Lucy foram mostradas. Tudo estava disposto com precisão para revelar o peso total da crueldade que ela havia suportado. O promotor listou as acusações com voz clara e firme. Ele falou de abuso doméstico grave. Ele falou de cárcere privado. Ele falou de inanição intencional. Ele falou de colocar em perigo uma mulher grávida. Ele falou de fuga das autoridades federais. Cada palavra ecoou pela sala do tribunal. Quando o promotor terminou de ler as acusações, o juiz se virou para Lucy e perguntou se ela desejava falar. A sala ficou em silêncio novamente. Lucy balançou a cabeça suavemente. Ela manteve os olhos baixos e a mão em seu estômago. Ela não precisava dizer nada. A evidência havia falado por ela. Seu silêncio preencheu a sala com mais peso do que qualquer testemunho poderia ter tido. O promotor continuou com suas palavras finais, afirmando que Ethan e Harper haviam demonstrado uma crueldade que excedia o abuso comum. Ele descreveu o perigo que Lucy havia enfrentado e as condições horríveis em que a mantiveram.
Ele enfatizou o dano psicológico e físico infligido a ela e ao nascituro. Quando ele terminou, a sala estava pesada de tristeza e indignação. O juiz ajeitou os óculos e começou a ler a sentença. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava autoridade. Ele anunciou que Ethan Hale seria despojado de todos os seus bens financeiros. Tudo o que ele possuía seria liquidado para cobrir as despesas médicas e os cuidados de longo prazo de Lucy. Então, o juiz ditou o cerne da sentença. Ethan Hale cumpriria 30 anos em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. A duração e severidade da sentença refletiram a gravidade de suas ações. Um murmúrio se espalhou pela sala do tribunal. Algumas pessoas ofegaram. Outras assentiram em satisfação. Ethan recostou-se em sua cadeira com uma expressão inexpressiva, como se a sentença o tivesse atingido como um golpe físico. Seus dedos agarraram a borda da mesa, enquanto seus olhos olhavam desfocados para a distância. Em seguida, o juiz se virou para Harper Voss. Sua punição foi lida em voz alta. Ela foi sentenciada a 10 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, por seu papel em auxiliar e encorajar o abuso. Harper desabou em lágrimas. Seus ombros tremeram enquanto ela ouvia seu destino. Quando o juiz terminou, toda a sala do tribunal se levantou. Aplausos encheram o ar. Alguns aplaudiram em alívio. Outros aplaudiram com a convicção de que a justiça finalmente havia sido servida. Repórteres rabiscaram rapidamente em seus cadernos. Câmeras piscaram. Manchetes já estavam se formando nas mentes dos jornalistas. Agentes federais se adiantaram e algemaram Ethan e Harper mais uma vez. Eles foram escoltados pelas portas dos fundos. Os aplausos diminuíram gradualmente à medida que a sala se esvaziava. A mídia correu para transmitir atualizações urgentes. Comentaristas fora do tribunal ofereceram relatórios ao vivo. A nação assistiu aos eventos se desenrolarem com intenso interesse. Para muitos, o veredicto representou uma forte declaração contra o abuso e uma vitória para os sobreviventes em todos os lugares. Dentro da sala do tribunal, Danielle se levantou e ofereceu seu braço a Lucy. Ela se levantou lentamente, levando um momento para se estabilizar. Mark o seguiu de perto. Ninguém olhou para as portas dos réus. Ninguém sentiu a necessidade. O passado já havia sido selado atrás deles. Enquanto Danielle guiava Lucy para o exterior, para a luz do sol, o ar parecia diferente. Mais quente, mais leve. Uma brisa roçou o tecido de seu vestido. Repórteres gritaram o nome dela, mas Danielle a protegeu e continuou em frente sem parar. Lucy se moveu com cuidado, sua respiração tranquila, sua mão ainda apoiada em sua barriga. Ela não olhou para trás. Ela não tinha razão para confrontar a escuridão novamente. Ao pé dos degraus do tribunal, Danielle a ajudou a entrar no carro. Ele fechou a porta suavemente e olhou para ela pela janela. Ela deu a ele um pequeno sorriso cansado. Foi o primeiro sinal de paz que ele viu em seu rosto em muito tempo. Eles se afastaram do tribunal em silêncio, deixando para trás os ecos do julgamento e avançando para uma vida que finalmente pertencia a eles.